noite a todos. Dando continuidade ao ciclo de palestras da Câmara Técnica de Eletrônica, Computação e Ciências de Dados, hoje teremos uma palestra com o advogado Mauro de Paula Branco, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, que nos fará uma preleção sobre proteção de dados. Mauro, a palavra está com você. Boa noite. Tudo bem? Tudo certinho? Bom, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Diante desse nosso momento aí de um tanto conturbado, né, nesse ano, mas nós vamos levando em frente. E vamos fazendo aí o possível, usando essas novas ferramentas, que daqui para frente vão ser sempre muito úteis. E veio para ficar também, né? Então tem muita coisa que a gente vem aprendendo também, muita coisa que para a gente agora é novidade, inclusive forma de trabalho, forma de interação, né? Então esse mundo tecnológico é um mundo que tem impactado de todas as formas, inclusive quando a gente fala em ambiente de trabalho, não só das relações sociais, né? E essa também é um dos motivos, uma das novidades trazidas no âmbito jurídico, no âmbito em que nós esperamos poder estar hoje apresentando um pouco no que se trata de proteção de dados. O que tem acontecido, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é uma preocupação bastante relevante em relação à proteção de dados. Porque com esse avanço da tecnologia, com esse avanço de todo o universo online, também surgiu a preocupação com a proteção dos dados. Porque nós sabemos, né, como é corriqueiro, como tem acontecido de uma forma bastante preocupante essa questão da perda de dados e da invasão de dados, seja por má fé, através de hackers, crimes cibernéticos, ou seja, também por uma falta de controle, por um não domínio ainda da tecnologia, né? Então, isso tudo faz com que nós tenhamos que desenvolver novas técnicas e também novas legislações. É o que acontece com a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa nova legislação, ela surgiu com o intuito de se dar um novo tratamento para a forma como se tratam dados. E isso como que acontece? Acontece de uma maneira bastante ampla, no tocante ao que é afetado pela lei, e também bastante rígida. E precisamos saber, então, quem que é afetado. Todos nós somos afetados. Sejamos como titulares, como os donos, os proprietários dos dados, ou sejamos como empresários, como pessoas jurídicas ou até mesmo físicas que tratam os dados. Então, isso fez com que o legislador precisasse ir nesse caminho de buscar uma nova forma de se proteger, de se trazer para a realidade tudo isso que é necessário para que nós entendamos o que tem acontecido nesse mundo cibernético. Então, o que trata a nova lei de proteção de dados? Esse é um marco, esse marco legal, ele vem justamente para que se possa haver uma série de dispositivos que venham a disciplinar de uma maneira bastante acolhedora todas essas necessidades. Então, o que acontece é o seguinte, surgiram, através da lei, novos personagens que as empresas vão ter que ter até a partir de agora. E todas as empresas vão ter que se adequar. Todos os escritórios, todo mundo que trata dados de alguma maneira vai ter que se adequar à lei de proteção geral de dados. Então, nós precisamos conhecer quem são essas pessoas.
e precisamos principalmente saber como que a partir de agora esses dados vão ser tratados. E não é uma questão de escolha, é uma necessidade que veio para ficar. Eu não tenho dúvida, às vezes surgem esses questionamentos. Será que essa lei vai pegar? Será que essa lei é para todos? Mas a minha empresa, o meu escritório não é tão grande. Será que mesmo assim a lei de proteção de dados ela me atinge? E a resposta é sim. Para todo mundo vai haver de alguma maneira essa afetação. E nada mais importante do que saber desde já como fazer para se proteger, como trazer para a sua empresa, para o seu escritório, todos os mecanismos, todas as ferramentas para que estejamos adequados à lei e não soframos depois as sanções que estão previstas nela. Então, assim, a própria lei, ela prevê que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, passe a aplicar sanções. Essas sanções, elas são aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, outra coisa que imediatamente pode surgir à mente, é que, então eu tenho aí quase um ano para me adequar. Só que não é bem assim, porque aquelas sanções previstas para entrar em vigor, para passarem a serem aplicadas a partir de agosto do ano que vem, na verdade são essas sanções da ANPD, que é a autoridade responsável. No entanto, a lei ela já estava em vigor desde setembro desse ano. E com isso, demandas judiciais, processos administrativos já iniciaram, já começaram, já estão ocorrendo. Isso porque vazamentos de dados têm sido cada vez mais frequentes, cada vez mais comuns. Mas como eu já havia dito, a preocupação com esse universo cibernético agora, com crimes cibernéticos, ou simplesmente falha de sistema, faz com que essa questão do tratamento de dados tenha uma tona, seja bem intenso nesse mundo. Mas o que acontece é que os dados físicos, tudo aquilo que tiver de dados na sua empresa, no seu escritório, físicos, eles também vão ter que ser tratados. Então vai ter que haver uma série de revisões aí a partir de agora, certo? Então eu vou passar um material, vou pedir aqui para que nós possamos acessar o material, são slides que eu estou trazendo para poder, vamos ver se conseguimos a partir de agora aqui. Quero aumentar. Ok. Ok, como é que são os slides? Agora está aparecendo? Está aparecendo? Está aparecendo para vocês? Ok, beleza. Então vamos lá. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei é a Lei 13.709 de 2018. Então, qual que é o intuito da lei? O intuito da lei, então, é trazer toda essa disciplina aí que vai cada vez mais se consolidando. Isso é uma tendência mundial. Na Europa já vem acontecendo, lá eles têm a lei que já está em vigor desde 2018. A nossa lei aqui, ela foi sancionada em 2018, mas teve 2 anos aí de vacância legis, que é o tempo necessário para que entrasse em vigor, e agora já está valendo. E está valendo de uma maneira bastante contundente. Não sei se já perceberam, mas cada vez que nós entramos agora em um site, qualquer que seja, para fazer qualquer tipo de pesquisa, ou simplesmente navegar, sempre aparece a informação de que a gente deve, querendo navegar naquele site, permitir que apareçam os cookies, né?
Então, o que são os cookies? Os cookies são esses banners que aparecem e que permitem que haja um rastreamento, sabe, de onde está vindo aquela pessoa que está navegando ali pelo site e possa ter esse rastreamento. E uma das novidades é que todo mundo vai ter que ter nas suas páginas, das suas empresas, seus escritórios, vão ter que colocar esses cookies, que são esses cookies banners, né? E justamente porque termos de uso, política de privacidade, todas essas questões vão ter que ser revistas. Todas essas questões vão ter que passar por uma adequação. Então, por mais que já exista na empresa, no escritório, esses termos já bem já presentes, mas a partir de agora eles vão ter que se adequar à lei geral também. Então, vai ter que haver toda essa reanálise de como eles vão estar sendo operados. Mas essa é só uma das questões, né? É só uma das novidades no que tange aí a aplicação através de página da web aí, dos perfis, né? Mas não é só isso. Na verdade, tem muito mais coisa além disso. Vamos passando em frente. Então, quando nós falamos em dados, proteção de dados aqui, a lei trata de dados pessoais. O que são dados pessoais? São dados tanto daquelas pessoas que estão ali como clientes, como colaboradores, quanto aquelas pessoas que trabalham, fazem parte ali, que o RH dá o tratamento ali dentro da empresa. Então, para perceberem como a lei é bastante ampla, a lei ela busca proteger mesmo toda e qualquer forma de tratamento de dados. Então, tudo que houver de acolhimento, de juntada de dados na sua empresa, no seu escritório, eles vão ter que passar por todo esse período de adequação e vão ter que ter um tratamento especial, com pessoas especiais designadas para fazerem isso. Então, o que são dados identificados? Dados identificados são aqueles dados que, de pronto, já diz sobre a pessoa. Por exemplo, CPF, RG, endereço, e-mail, tudo isso são dados identificados e que eles também vão ter que passar por essa proteção. E tem os dados identificáveis. Dados identificáveis, o que são? Dados identificáveis são aqueles dados em que não necessariamente quando se olha para eles já se saiba de quem está se tratando, mas que seja possível chegar até a pessoa, a proprietária desses dados, a titular desses dados. Então, por exemplo, tem o ID no computador e através dele pode-se chegar no proprietário desse computador. Então, esses são dados identificáveis. Mas a grande preocupação da lei são com dados sensíveis. O que são esses dados sensíveis? Dados sensíveis são dados em que atingem diretamente a intimidade da pessoa. Então, aqui falamos de credo religioso, orientação sexual e condições que a pessoa tem ali que, de repente, tem uma certa delicadeza e precisa dar um tratamento muito cuidadoso em relação a isso. Titular dos dados. Toda pessoa natural. Pode ser clientes ou colaboradores. E então, para ficar bem claro, quando nós estamos falando aqui em proteção de dados, estamos falando em proteção de dados de pessoa física, certo? Que vão ter que ser tratados pela pessoa jurídica ou até mesmo, em algumas ocasiões, pessoas físicas que também precisem armazenar dados. Mas, de modo geral, vão ser as pessoas jurídicas que vão ter que ter esse grande cuidado. Então,
todos nós somos em algum momento titulares, né? Por exemplo, um exemplo claro que volta e meia se dá é em relação à farmácia. Se você vai comprar um medicamento, você deixar lá teu CPF quando precisa de receita, você, naquele momento, você é o titular do dado, você está dando aqueles dados, né? Então, se você é paciente de uma clínica ou de um hospital, existe lá aquele prontuário, existe o histórico do paciente, ali estão todos dados em que o paciente ele é titular. E são esses dados aqui que fazem com que haja agora uma nova maneira de se olhar para eles. A gente vai vendo por quê. Tratamento de dados, eles, como eu já havia falado, eles podem ser virtuais, dados virtuais, aqueles dados que hoje estão nas nuvens, armazenados nos computadores, ou dados físicos, porque ainda existem, né? Ainda existem aí todos esses... nós ainda não estamos livres de todos esses processos físicos e arquivos. Isso demanda tempo, né? Ainda vai demorar para que haja aí uma destinação para isso. Imagine ter que digitalizar tudo, passar tudo para um universo da internet ou mesmo dentro dos computadores, mas muita coisa ainda não está, muita coisa ainda fica, né? Então, por exemplo, o exemplo da receita, né? Da receita em que você vai até uma farmácia. Então, ali é um dado físico, você está deixando ali, né? Então, se não houver um outro tratamento, ele continua sendo físico. Quando falamos em dados, então, também falamos em dados de imagens, por exemplo, fotos. É muito comum, né, que se depare com essa questão. Mas e a direito à imagem, como é que fica, né? Como que nós podemos olhar diante da nova lei agora para todas essas questões? Então, nós vamos ter que seguir um caminho e utilizar uma metodologia dentro das nossas empresas, dentro dos nossos escritórios, em que haja uma contundente proteção. Acho que essa é a palavra exata mesmo, proteção, em que vai ter que haver necessidade de treinamentos para que as pessoas responsáveis por todo esse tratamento de dados estejam ali também adequadas e que passem a entender do que a lei prevê para a figura delas e também para a empresa de modo geral, assim como para o direito dos titulares de dados, certo? A NPD. Então, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi dado, inclusive, esse nome um pouco diferenciado, Autoridade Nacional. Se trata de uma agência reguladora também, chamada de autoridade. O que ela vai ter? Qual que vai ser a prerrogativa? O que a NPD vai fazer? Vai regular e vai fiscalizar. E, além disso, vai aplicar sanções. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela traz no seu artigo 52 as sanções que serão aplicadas pela ANPD. E todas as regulações aí que saírem a partir de agora terão que ser também analisadas os entes coletivos, as empresas vão ter que seguir essas atualizações, vão ter que ficar atentas para tudo que tiver de novidade. Então, a primeira personagem que surge aí nova para a empresa é o chamado controlador de dados. O controlador de dados
é aquela pessoa que vai decidir como que os dados serão tratados dentro da sua empresa. Para isso, ele tem que conhecer muito bem como funciona todos os setores, todos os ambientes em que se tiverem dados a serem tratados. Então, a maneira mais adequada de se fazer isso é setorizar. Então, ao invés de fazer um apanhado, pegar um grande bloco de todos os dados de todas as pessoas que de alguma certa forma aparecem como titulares ali para a empresa ou para o escritório, e por partes. Primeiro, separar quais são aqueles dados que estão no RH, quais que são aqueles que estão na contabilidade, quais são aqueles dados que estão destinados a relação fiscal, qualquer forma que apareçam dados. Mas é importante que se faça isso, que se faça essa separação, que é para que se tenha um domínio mais completo. E quem que vai ajudar o controlador a fazer isso? Então, o controlador ele vai criar essa sistemática dentro da sua empresa, e o operador vai realizar esse tratamento. Então, o operador ele vai estar ali presente, que é para poder fazer com que a coisa funcione, para que o sistema interno consiga dar o devido tratamento para evitar qualquer tipo de vazamento. Um exemplo prático já que surgiu, que já ocorreu, e foi a primeira decisão judicial em que se falou em proteção de dados. O fato lesivo, na verdade, aconteceu antes da lei entrar em vigor, mas ela já havia sido sancionada. Então, a juíza, nesse caso, quando ela julgou com base no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas ainda assim ela se remeteu à LGPD. E como que era o caso? Eu vou falar aqui o nome da empresa porque é de domínio público, não tem sigilo enquanto a isso, então não tem problema que se fale. Então é o caso da Cyrela, que ficou famoso, já se tornou emblemático, apesar de ser tão recente. E o que ocorreu nessa situação? O titular dos dados, ele adquiriu um apartamento, comprou, fez toda a negociação, ele tinha comprado na planta, o imóvel ficou pronto e foi entregue. Assim que foi entregue, ele começou a receber muitas ligações, muitas chamadas via WhatsApp, anúncio no Facebook, e-mail de fabricantes de imóveis planejados, dando a ele os parabéns por ter adquirido imóvel, que estavam dispostos ali a ajudar. E que, se ele quisesse, poderia contratar o serviço dessas empresas. Mais de uma. Várias empresas começaram a procurar ele para que ele contratasse serviço, para que ele fizesse naquele novo apartamento dele, ele fizesse através de alguma dessas, né? E ele entrou com uma ação, justamente porque a Cyrela forneceu seus dados para essas empresas. E daí, conforme a instrução probatória, ficou comprovado mesmo que foi através da Cyrela, pois ficou evidente ali que aquele assédio das empresas ocorreu por conta do contrato de compra e venda do imóvel que ele tinha conseguido com a Cyrela, que ele tinha feito com a Cyrela, né? E a Cyrela foi condenada, pagou a indenização por não ter dado o devido tratamento dos dados, por não ter cuidado dos dados daquele cliente. E esse surge então aí como um primeiro caso em que podemos citar aí no mundo prático,
em que podemos ver que a lei ela vai pegar e vai ser aplicada de forma bastante plena. Disso eu não tenho dúvida, porque é uma tendência mundial. E por que isso tem ocorrido? Porque tá cada vez mais fácil de se acessar qualquer tipo de dispositivo, e seja para o bem ou seja para o mal, né? Então, às vezes por falta de técnica, falta de habilidade ou falta mesmo de um sistema seguro, os dados acabam podendo vazar. Em outros casos, por conta de má fé, né? São esses hackers que invadem, podem fazer com que você perca mesmo seus dados. Você, dentro da sua empresa, imagine você ter os dados dos seus clientes aí desviados. É um problema muito grande, porque as sanções previstas lá no artigo 52, elas são pesadas, vão desde 2% do faturamento anual da empresa até o limite de 50 milhões. Claro, dependendo do porte da empresa e dependendo também da gravidade do fato, né? Então, além disso, outra coisa que vem preocupando o mundo empresarial é que essas sanções vão ter publicidade. Então, a publicização dessas falhas ocorridas dentro da empresa também fazem com que a imagem dessas empresas sejam afetadas. E é isso que uma empresa menos quer, né? Que seja afetada negativamente, em que haja essa associação do seu nome, do seu nome empresarial, do seu escritório, a uma falta de controle daquilo que os seus clientes têm ali depositado confiança neles, né? Então, todo cuidado vai ser pouco. E o preparo para tudo isso vai ter que se dar através de uma grande coordenação de maneira vertical entre a coordenação, o dono da empresa, os sócios, até a base. Todo mundo que estiver de alguma forma participar daquele ente coletivo vai ter que saber que agora existe a lei e como que eles vão ter que dar esse tratamento para que não haja nenhuma falha de comunicação e com isso a empresa acabe sendo prejudicada. Então, o que acontece? A gente vai ter que parar para pensar agora que vai ter que ter uma capacitação de alguém, de mais de uma pessoa. Vai ter o controlador geralmente é a própria pessoa jurídica, através dos seus sócios ou através dos seus administradores, e o operador vai ser uma pessoa então que vai ter que ter um treinamento, muito provavelmente vai ter pessoal do TI envolvido, né? Porque é o pessoal que domina mais essa área e que vai ficar responsável por essas operações e por esse tratamento dos dados. Então, a comunicação dentro da empresa vai ser primordial, vai ser fundamental para que tudo corra bem e que possamos aí evitar demandas judiciais, que a preocupação é essa, né? Havendo uma adequação à lei, havendo aí uma atenção para como ela deve ser aplicada, a tendência é que haja uma diminuição ou uma anulação dos casos de vazamento, né? E ao contrário, agora, como a lei existe, se algum cliente, alguma pessoa que tem ali os seus dados dentro do escritório ou da empresa, tenha seus dados vazados, ela vai procurar certamente um advogado ou uma advogada. E a partir de agora, todo mundo na profissão sabe da existência da lei e vai invocar a lei, não tenha dúvida disso.
E como a lei ela é bastante consistente, ela vai dar todos os mecanismos para que aquela pessoa que se sentiu lesada possa buscar no judiciário a, a sua reparação, certo? Então, aí a gente fala no nome de uma outra figura, que agora é uma figura que está se falando muito, que é o DPO, que é o encarregado de dados. Então, toda empresa vai ter que nomear, vai ter que ter um encarregado de dados. Ele é o garantidor da segurança de dados. Parece ali que se confunde um pouco com o operador, né? Mas são figuras diferentes. O DPO ele vai fazer quando tiver que haver algum contato com a NPD, vai ser através do DPO, vai ser através do encarregado. Ele também vai ser o responsável por fazer esse contato externo. Vai ter que saber tudo, como funciona dentro daquela empresa, e vai ter que dominar todas as nuances trazidas pela legislação. No projeto de lei, havia a previsão de que o encarregado fosse advogado, mas na redação final já não é mais. Então, hoje pode ser escolhida qualquer pessoa, desde que ela tenha essa capacitação para desenvolver esse papel, né? E, inclusive, tem até certificação para DPO, para encarregado de dados. Isso tudo demonstra aí a importância dessa figura, né, dentro da empresa. Eu quero falar um pouco como que esses dados vão ser armazenados. Então, se fala em data mapping. O que é o data mapping? Data mapping vai ser feito através de um software, de um aplicativo, que a empresa vai escolher para utilizar, e que nesse data mapping vão ser colocadas em pastas todos os dados de todas as pessoas. Mas ali no data mapping não vão os dados propriamente dito, é só o caminho. Então, vai ter lá no data mapping, vai aparecer quantas pessoas tem no RH, quantas pessoas do TI, quantas pessoas da contabilidade, quantos clientes, e as informações sobre eles. E, assim sendo, aí vai ter um outro destino dentro do sistema, em que aí sim vão ter os dados armazenados, né? Então, todos os contrato de compra e venda, contrato de prestação de serviço, contrato de trabalho, todos esses contratos eles vão ter que ser revistos. Eles vão ter que ser revistos para que se possa adequar à lei, para que se possa colocar ali, serem inseridas cláusulas que prevêem, que falem do tratamento de dados. Uma coisa muito importante que também surge agora a partir dessas reflexões trazidas pela lei, no que tange a relação entre empresas, entre pessoas jurídicas. O que ocorre? As pessoas jurídicas, cada vez mais, elas só vão se relacionar com outras pessoas jurídicas que tratem de dados, que façam o devido tratamento de dados e se adequem à LGPD. Porque não adianta ela proteger os dados dos seus clientes, dos seus colaboradores, mas a empresa com que ela se relaciona não protege. Então, isso pode fazer com que haja uma falha ali no caminho, né, da transferência de dados. É de se imaginar, né, que, então, por exemplo, uma clínica, ela envia dados para um hospital, o hospital envia para a clínica. Então, a clínica se protege, tem seu data mapping, tem a sua política de privacidade,
tem o termo de uso do site, tá adequada, tem o seu DPO, tem o operador, tem o controlador, tudo certinho. Mas aquele hospital não se precaveu, então não se adequou à lei, e o hospital acaba deixando vazar. Então, nesse momento aí pode haver uma responsabilização também daqueles que estão fornecendo aqueles dados ou recebendo aqueles dados daquela empresa, daquele ente coletivo que se preocupou em tratar os dados. Porque existe uma responsabilização que a lei mesmo prevê, no artigo 42, responsabilização solidária. Então, quando você, clínica ou hospital, por exemplo, aqui no nosso exemplo, fornece dados ali para a clínica, o hospital, no caso, ele seria o controlador e a clínica seria o operador. Então, ela que deve fazer o tratamento dos dados, né? Então, se um errar, os dois podem responder. E eu falo aqui falando sobre clínica, hospital, porque é fácil de visualizar. Mas imaginem vocês na profissão de vocês, dentro da engenharia, quando há uma troca de informação entre empresas, entre construtora, entre banco, entre a imobiliária, com os clientes e com qualquer outra instituição que participe do processo aí de compra e venda ou de prestação de serviço, isso pode ocorrer, né? E geralmente ocorre de haver essa troca de informações, né? E nessa troca de informações, certamente aparecerá em algum momento dados de pessoas físicas. Então, esses dados eles vão ter que passar por todo esse tratamento. É o caso da Cyrela, né? Voltando mais uma vez, né? No caso da construção civil, em que houve essa troca de dados entre a Cyrela e essas empresas que planejavam móveis, e que houve a responsabilização. Então, precisamos nos atentar, então, para esse detalhe da inter-relação, da relação fora do ambiente da empresa. Uma coisa que a gente também não pode deixar de falar é que operadores, eles também podem ser pessoas jurídicas. Então, pode ser alguém de dentro da empresa, ou pode ser uma pessoa jurídica contratada para desenvolver esse serviço, certo? Então, caso a empresa não queira contratar um novo funcionário ou designar algum funcionário que já está lá para isso, pode ser contratada uma prestação de serviço para isso, mas tem que fazer uma análise muito, muito cuidadosa, muito cautelosa da empresa que vai fazer isso, né? Porque ela vai estar ali com todos esses dados. E a partir do momento que você, o controlador, o dono ali, o proprietário do escritório, seus sócios, transferem para essa empresa prestadora de serviço de proteção de dados, vai estar assumindo o risco. Para isso, tem que conhecer muito bem qual que é o serviço prestado por eles, né? Então, pessoal, esse é um universo aí gigante, porque, como já falamos aqui, afeta todo mundo. Vai começar a aparecer decisão judicial. Então, a dúvida das pessoas até agora em relação a isso, né? Não temos ainda casos além desse da Cyrela, em que a juíza ela se baseou na lei, mas fundamentou no Código do Consumidor, porque ainda não estava vigente, né? Mas não tenho dúvida de que a partir de agora vão começar a sair as decisões judiciais, a gente vai poder entender melhor como que vai funcionar daqui para frente, porque é muito comum isso no universo jurídico, né? No mundo jurídico, saber a reação, né? No mundo real ali, como é que vai acontecer, como que as coisas acontecem. Com a LGPD não vai ser diferente.
Então, nós vamos ficar aí atentos também para como que vai ser daqui para frente. Mas não tenho dúvidas de que essa é uma legislação, essa é uma lei que veio para impactar de forma muito profunda em todos os ambientes, de qualquer ambiente que seja em que houver tratamento de dados de pessoas, certo? Então, eu vou deixar à vontade para que sejam feitos os questionamentos. Vou passar a palavra para o Cláudio. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Agradeço ao advogado Mauro Branco pela excelente palestra. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, saber como fazer quando a empresa, pelas circunstâncias atuais, é uma só pessoa, e se a empresa não tiver condições econômicas para contratar uma empresa especializada para a proteção, como agir? Eu vou passar. Ok, Como eu estou vendo aqui. Com problema técnico. Está vendo, Mauro? Eu estou vendo aqui o questionamento do Ricardo Henrique Kozak. Como fazer quando a empresa, pelas circunstâncias atuais, é uma pessoa só? E se a empresa não tiver condições econômicas para contratar uma empresa especializada para a proteção, como agir? De fato, essa é uma preocupação que tem surgido. E é claro que a quantidade de dados também varia, né? Então, uma grande empresa, uma empresa de médio porte, ela vai ter muito mais dados armazenados do que uma microempresa ou um MEI, né? Vão ser menos dados a serem tratados, né? Então, nessas condições pode haver adequação das próprias pessoas que já participam ou até mesmo da única pessoa que esteja ali, né? Ela pode desenvolver esses papéis. Então, quando nós falamos empresa, nós temos que pensar no porte das empresas, né? Na diferença desses padrões aí, o tanto que são tratados esses dados. O quanto de dados são tratados por ela, né? Então, não necessariamente vai ter que haver uma contratação de um terceiro, né? O que vai ter que haver é uma adequação ali se você tiver uma página na internet, se você tiver qualquer ambiente virtual ali em que precisa ter essa adequação. Aí é desenvolver, fazer ali a adequação do termo de uso, termo de compromisso e utilizar os cookies, né? Então, os cookies aí, eles vão ter que sempre estar presente mesmo. Então, isso vai ter que existir no ambiente virtual. Em relação ao data mapping, que é o ambiente, que é aquele software em que eles vão ser armazenados, isso aí também pode ser adquirido pela pessoa jurídica e ela mesma pode, o próprio proprietário, se for só ele, se for MEI, por exemplo, se for empresário individual, ou uma empresa pequena com 3, 4 funcionários, pode ser feito algum deles. Aqui nós vamos entrar também numa situação bastante delicada em relação à solicitação dos dados. Essa é uma das grandes novidades. Aqueles dados que vão ser solicitados pela pessoa que é a titular, ela vai poder solicitar que sejam suprimidos dados ou colocados dados que ela queira. Claro, dentro de um certo limite, né? Existem dados ali que não poderão ser suprimidos. Mas, de forma geral, ela que vai ser detentora desse poder, certo? De
de consentir. Então, vai ter que haver o consentimento do titular para que os escritórios, as empresas possam trabalhar com eles. Então, qual que é a dica? A dica é que ter o menos de dado possível armazenado. Então, aqueles dados que não forem ser utilizados, o certo é se desfazer, é enxugar, deixar o mais enxuto possível, para evitar isso, evitar alguma provocação, evitar alguma demanda aí por parte do titular, né? Então, se desfazer desses dados quando eles não forem mais necessários e comunicar, entrar em contato. Por isso que esses contratos, a partir de agora, eles vão ter que ser reavaliados, eles vão ter que ser refeitos. Vários desses contratos que já existem não estão adequados, vão ter que ser refeitos justamente por conta dessa questão do consentimento. E então, no contrato, o que deve ocorrer, o que deve ter ali no contrato, é essa previsão de adequação à legislação vigente e que fale dos principais pontos aí, né, das nuances. Outro questionamento que surgiu é: quem acusar um vazamento deve provar a origem da fuga do dado? Então, o que vai ocorrer também, essa também é uma pergunta super importante, agradeço também pelo envio da pergunta, porque assim como prevê o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, nesses casos também vai haver inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Quando, de modo geral, no direito, quem acusa tem que provar. Só que quando se pede a inversão do ônus da prova, a pessoa que acusa, ela também passa para outra pessoa que está sendo acusada fazer a prova de que houve a proteção do dado. Nesse nosso caso aqui, que a gente está falando de proteção de dados. Então, esse é mais um motivo de preocupação. Mais um motivo de preocupação é justamente porque, além de ter que proteger os dados, a pessoa jurídica vai ter que comprovar que houve a proteção desses dados. Então, se houver de alguma maneira... Agora, vamos pensar no seguinte. Nós sabemos que esse ambiente virtual, ele não é totalmente seguro. Ninguém está livre de uma invasão, né? Então, até a Casa Branca já sofreu ataque hacker, Pentágono. Imagine o que dirá de nossas empresas, né? Então, nós não estamos 100% livres de um ataque desse, de uma invasão, né? E de um desvio aí de dados, né? Então, é por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção para o que vai ocorrer a partir de agora no judiciário, como que as decisões judiciais vão começar a surgir. Pelo que parece, a comprovação de que houve toda a preocupação e houve todo o cuidado para se proteger e fazer o devido tratamento dos dados é fundamental para uma eventual defesa que tenha que ser feita lá no judiciário, certo? Então, mas a melhor maneira é contratar aí um serviço de software de data mapping, né, que é o sistema onde vão ficar protegidos os dados, fazer uma pesquisa e contratar todos aqueles serviços que demonstrem ter qualidade, para que nós possamos ter segurança quando nós confiarmos a nossa empresa, nosso escritório, a esses serviços, né? Então, vamos aguardar como que vai ser o decorrer aí, da existência da lei. Mas, de modo geral, é isso. Então, ocorre a inversão do ônus da prova. A prova passa a ser exigida daquela pessoa detentora, certo? Bom, tem mais Bom, algum questionamento, senhor tempo para Cláudio? mais algumas perguntas. Quero que todos fiquem à vontade de aproveitar aí essa palestra do advogado Mauro.
Acho que não tendo mais perguntas, então vamos dar por encerrada a palestra. Mais uma vez agradecendo o advogado Mauro de Paula Branco pela aula que ele nos deu. Muito obrigado a todos. Bom, eu gostaria de dizer, pessoal, então, que embora esteja muito no início, tudo isso, ainda que a lei já tenha sido sancionada em 2018, mas só agora tenha entrado em vigor, agora em setembro desse ano. Isso também denota a importância, né, ao tempo que se deu. Foram dados 2 anos para que as pessoas jurídicas aí começassem a poder se adequar, né? Mas quem ainda não fez, o que eu indico é que passe a fazer. Por conta da necessidade cada vez mais clara de que vai se ter aí de proteção de dados. Vamos lembrar sempre dessa questão da relação entre empresas, né? Em que certamente as empresas elas vão procurar se relacionar com outras empresas que também têm um tratamento devido de dados. Então, eu deixo o meu contato à disposição, deixo aqui através do IEP, quem quiser conversar comigo, pode encaminhar e-mail, pode fazer da forma que for. Deixei meu e-mail também, para que possamos conversar. E fico à disposição, então, para qualquer auxílio, certo? Questionamentos e qualquer dúvida que seja levantada, podem me contatar. Ok? Muito obrigado. Beleza. Muito obrigado. Boa noite a todos.